Ah, eu começo? Não, é mesmo? Você que manda. Muito bem. Cadê aqui? Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Às vezes acontece de as pessoas terem de sair de casa para me ouvir, mas só um pouquinho. Na verdade, vocês estão aqui, entre outros, porque está aqui o candidato Henrique Meirelles, do MDB, à presidência da República, e segundo o que foi estabelecido, né, pelo nosso segundo roteiro, o candidato Meirelles, então, vai falar por 10 minutos, né? E, a partir de então, aí eu peço, por favor, como eu fiz essa pequena introdução, que volte o cronômetro aqui. Fala por 10 minutos e depois, então, a gente faz, eu vou fazer algumas perguntas ao candidato, algumas minhas, outras de vocês. E é isso, estamos aí, o Brasil merece a nossa atenção, merece o nosso esforço, merece, inclusive, que eu acorde amanhã, antes das 6 da manhã, só o André Esteves é capaz de fazer isso comigo. É isso aí. Obrigado. Boa noite, candidato. A palavra é sua. Convença os presentes e milhões que nos ouvem de que as pessoas merecem votar, devem votar no senhor. Muito obrigado. O momento, como todos estamos conscientes, é decisivo para o Brasil. Nós vamos decidir nos próximos anos qual é a direção que vamos seguir. Se nós vamos continuar nesse padrão de subidas e descidas que temos vivido tanto e de forma tão dramática, particularmente nos últimos anos, quando tivemos aí a maior recessão da história, mas o Brasil tem vivido crises periódicas há algumas décadas, e todas com uma razão fundamental. É a questão fiscal. É a questão de endividamento do governo, é a questão, em última análise, de responsabilidade e de competência. E isto é o meu ponto central aqui, nessa mensagem. E eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência, não só no setor privado como no governo, para nós pensarmos um pouco juntos e concluirmos o que o Brasil, de fato, precisa nesse momento. Eu quero agradecer ao BTG, quero agradecer ao André Esteves, ao Roberto Salluti, ao ministro Nelson Jobim, ao meu amigo Reinaldo, o mediador, moderador, e todos vocês, meu candidato a vice-presidente da República, que muito me honra, estando comigo aí nessa jornada, o Germano Rigoto. Pois bem, na minha trajetória no setor privado, eu cheguei presidente mundial de uma organização internacional que tinha presença em 32 países. E, nesta posição, eu comecei a analisar o que fazia com que alguns países, de fato, dessem um salto de crescimento em todos os setores. Muitos países permaneciam estagnados e alguns países, em termos relativos, inclusive, caíam. O Brasil, como sabemos, entrou sempre em períodos de prosperidade, períodos de estagnação, períodos de queda, períodos de prosperidade de novo. E a conclusão que eu cheguei, depois de avaliar de forma detalhada, inclusive dentro da minha responsabilidade, que é também a de muitos de vocês, de julgar investimentos, né? Analisar. Eu tinha a responsabilidade, naquela época, de gerenciar uma carteira de quase 400 bilhões de dólares, há 20 anos atrás, o que seria, quem sabe, mais de 1 trilhão de dólares hoje, e avaliei com muita precisão e com muito empenho essa questão. A primeira coisa é previsibilidade. É fundamental. Qualquer país, qualquer política econômica, vocês sabem disso, é necessário ter previsibilidade. Ninguém vai investir sem previsibilidade. De um lado, é necessária a previsão de retorno, sim, mas a segunda é que essa previsão tenha chances concretas de acontecer, né? E eu me lembro de uma das minhas experiências com esta questão da estabilidade e da previsibilidade. Não que não existam crises em outros países, é evidente que sim. Nós tivemos a crise aí do subprime recente, tivemos crises anteriores,
mas, a princípio, não é a norma. E isso é o que é o fundamental. Eu vou contar uma experiência. Aqui no Brasil, na época, eu era presidente do banco aqui, e nós tínhamos um prazo médio de carteira de 60 dias. Né? Era a época da hiperinflação no Brasil. Daquele momento, eu fui, assumi lá a posição, e o primeiro crédito era uma empresa pequena, com alta taxa de crescimento, com patrimônio negativo, e que tinha um empréstimo grande, e 2 vezes o total de vendas da empresa no ano, e uma empresa que tinha, na realidade, prejuízos ainda constantes, apesar de um bom produto e uma taxa de crescimento elevadíssima. Discutindo o assunto, a conclusão que eu cheguei é que ali todos acreditavam, em primeiro lugar, na estabilidade macroeconômica do país. A partir daí, sim, avaliava o plano de negócio, etc., e as possibilidades de crescimento daquela empresa. Muito bem, 10 anos depois, era um empréstimo de 10 anos, na realidade, 10 anos depois, eu, aqui no Brasil já, presidente do Banco Central do Brasil, eu tive uma curiosidade, liguei para lá, para o diretor do banco, que estava lá, falei, você vai verificar nos arquivos aí o empréstimo tal de uma empresa, etc., o que aconteceu 10 anos depois? Ele falou, não, a empresa progrediu, cresceu, está sólida hoje, pagou o empréstimo, está tudo muito bem. Então, aí nós começamos a ver a diferença em termos de países que, de fato, dão um salto de crescimento ao longo do tempo e aqueles que não dão. Quando eu decidi voltar ao Brasil para ajudar o país e para colocar a minha experiência, porque eu estudei a vida inteira em escola pública. Por exemplo, aqui em São Paulo, na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, depois na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado, eu concluí que eu tinha que devolver à população um pouco daquilo que tinha me proporcionado. E me elegi deputado federal, foi uma novidade, foi a maior votação da história do Estado naquela oportunidade, e fui logo em seguida convidado pelo Lula para ser presidente do Banco Central. Eu tinha sido eleito, fazendo campanha contra o Lula, certo? Então, eu perguntei a ele exatamente quais eram as condições de trabalho, etc. Ele me fez 2 perguntas. Primeiro, se era possível resolver o problema da inflação no Brasil, naquele momento, que tínhamos chegado a 17% em um ano, chegou em maio de 2003, 17%, o ano anterior tinha sido 12%, e, segundo, se eu aceitaria ser presidente do Banco Central. Digo, primeiro, sim, é possível resolver, expliquei como, digo, aceito com a condição de total independência. Ele aceitou e nós começamos, então, aquela trajetória. A primeira decisão foi mostrar independência e firmeza. Aí que vem um ponto importante. Depois da primeira decisão que nós tomamos, do Banco Central, do Copom, um ministro, que era todo poderoso do governo, fez uma declaração que aquilo era inaceitável, que nós íamos reverter a decisão na próxima reunião do Copom. Os jornalistas vieram me perguntar, mas então, o que o senhor vai fazer, etc. Eu disse, aguardem a próxima reunião, vocês vão saber o resultado, certo? Muito simples. Fizemos a próxima reunião e, por via das dúvidas, nós apertamos um pouquinho mais, só para dar uma demonstração de confiança. Né? Entre outras coisas, porque precisávamos, de fato, estabelecer a credibilidade da instituição naquela época, que tinha sido perdida completamente. Continuando, em maio, houve uma manchete do Estado de São Paulo que dizia o seguinte, Copom se reúne sob pressão brutal. Isso na terça-feira, a reunião do Copom na terça e quarta. Na quarta-feira, Copom resiste à pressão. A expectativa de inflação começou a cair naquele dia. Alguns meses depois, já no início de 2004, um diretor, do Banco Central, que entrava todo dia na minha sala, preocupadíssimo, agitado. Presidente, nós temos que vender hoje dólar porque o mercado está agitadíssimo. Né? Era a famosa ração, vocês se lembram disso. Pois bem, e todo dia vendendo e eu vendo as reservas caindo, nós íamos bater no mínimo do Banco Central. Eu falei, bom, esse negócio não vai dar certo. Falei, não, hoje, um dia ele entrou, eu falei, vamos parar, não vende mais. Não, o mercado vai enlouquecer, o que vai acontecer? Eu vou fazer lá o quê? Eu digo, não diga nada. Se tiver crise, eu prefiro enfrentar uma crise com dinheiro em caixa do que sem dinheiro em caixa. Certo? Perfeitamente. E paramos de vender. No dia seguinte, notícia dos jornais. Foi uma demonstração de confiança. Certo? O dólar caiu, subiu.
E, a partir daí, nós começamos, de fato, a trajetória de estabilidade. O Brasil cresceu 4% ao ano durante 8 anos, em média, apesar das crises ainda eventuais, inclusive a crise internacional de 2008. Particularmente essa, que foi o momento, inclusive, que nós enfrentamos, mas saímos rapidamente. E o Brasil cresceu muito, saiu do Banco Central, infelizmente, as políticas foram revertidas, a economia terminou por entrar em colapso, tivemos a maior recessão da história. Fui convidado para voltar agora pelo presidente Temer para a Fazenda, voltei ao governo e retiramos o país da recessão. E vou contar só uma história. Eu apresentei o projeto da lei, da emenda constitucional do teto de gastos. Todos diziam, mas será impossível aprovar o teto de gastos. Por que o parlamentar vai se autolimitar? Eu digo, porque é necessário. Nós não vamos resgatar a confiança do país, nós não vamos resgatar a confiança na trajetória da dívida pública se nós não limitarmos os gastos que tinham subido como percentagem do PIB, 10% em pouco mais de 20 anos. Resultado, isso foi aprovado, diálogo direto, franco, objetivo, e, de novo, a confiança começou a subir a partir do dia da nossa posse. Portanto, a ideia é previsibilidade e confiança. Nesse sentido, como o tempo está marcado ali, que é o momento de eu sentar e responder perguntas, eu gosto de seguir regras, entre outras coisas. Então, vamos em frente. Muito obrigado. Vamos lá. Eu tenho perguntas aqui, algumas da plateia, mas vou começar com uma minha, né? Certamente vão querer que o senhor diga como pretende fazer a reforma da Previdência, como pretende fazer a reforma tributária, mas eu tenho uma questão que é anterior a isso tudo. A política passa por um momento de descrédito gigantesco, não é? Por bons e por maus motivos. Por bons motivos, porque há, sim, um esforço genuíno e legítimo de combate à corrupção, mas por maus motivos, porque todos os gatos foram colocados num saco só. E a política passou a ser vista como uma coisa ruim, não é? De sorte que hoje há gente disputando a presidência que não sabe a diferença entre taxa Selic e spread bancário. E que pensa que tripé macroeconômico era aquele colega da escola que se invejava no vestiário. Pode aplaudir, sim, quem tiver com vontade. O senhor, se eleito, será eleito pelo MDB, que é um dos grandes partidos que são alvos desse descrédito, né? Hoje, e é o partido do presidente da República, que, enfim, enfrenta dificuldades das quais ainda falaremos. A minha pergunta é como mobilizar a sociedade, como devolver a crença à sociedade, sendo eventualmente eleito por um partido que carrega algumas marcas, algumas justas, outras não necessariamente. Até a escolha do vice se procurou, né, o varão de Plutarco, e se achou o Germano Rigoto, né, para ser o vice, porque isso qualifica a chapa. Essa é uma busca que hoje eu nunca vi um processo eleitoral que é mais difícil achar um vice do que achar um candidato, né? Foi fácil, viu? Como é que o senhor pretende devolver essa confiança, estimular essa confiança, trazer o povo para as reformas? Baseado nas atitudes e na minha história. Como eu mencionei, Reinaldo, o Brasil vivia crise de confiança quando eu assumi o Banco Central, quando eu assumi o Ministério da Fazenda. Quando eu assumi o Banco Central, o risco país, na época medido pelo ENB, né, que era o mais popular na época, era de 1.400. O que significava era o Brasil, o risco Brasil, o título brasileiro tinha que pagar 14% a mais em termos reais do que o título da dívida americana na época. E isso caiu rapidamente, né? O que significa isso? Confiança. Eu contei algumas histórias aqui para mostrar como foi restabelecida a confiança. Posteriormente, no Ministério da Fazenda, também, quando nós assumimos, o risco
era alto, apesar que não tinha aquele nível lá de 1.400, mas era um nível elevado, era quase 400 pontos, e caiu para pouco mais de um terço disso durante esse período. E começou a cair o risco e, portanto, aumentar a confiança no dia da posse. Portanto, o que isso traz, já de início de resposta? Em primeiro lugar, a história. Você falou da questão do partido. Existem, hoje, em função de todas as investigações, a Operação Lava Jato, etc., e outras, existem pessoas que estão acusadas em sob processo de investigação ou julgamento, ou já julgados, em todos os grandes partidos brasileiros. Não é o privilégio de um partido. Nós temos aí o líder do maior partido, que está detido, condenado, sentenciado, sob julgamento, etc. Nós temos aí líderes de outros partidos importantíssimos, também em situação similar. Né? Então, o que ocorre? Existem hoje acusados em todos os grandes partidos brasileiros, na prática. E o importante para isso é o meu passado. Eu posso dizer que eu não tenho processo. Aliás, eu vou propor criar o movimento do sem processo. Viu? Não tem o movimento sem terra. Então, assim o senhor acaba me deixando mal, porque eu tenho alguns processos, mas as pessoas não são necessariamente boas. Não, os seus processos são compreensíveis, Reinaldo. Vamos classificar assim de antiprocessos. Aí sim. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Nós temos que restabelecer a confiança, em primeiro lugar, pelo exemplo, pelo histórico e pela transparência. Eu vou dar um exemplo. Existe um fenômeno no Brasil, conhecido por nós, que é a questão da escolha das equipes. Por exemplo, a escolha de dirigentes da Caixa Econômica Federal. Sempre foi objeto de grande controvérsia. Todos sabemos disso. O que nós fizemos? Eu propus, e isso na época o presidente do Conselho levou isso adiante, um estatuto que estabeleceu normas para a pessoa ser nomeada dirigente, vice-presidente do banco. E primeiro, a nomeação deixou de ser prerrogativa do presidente da República e passou a ser do Conselho, de um conselho independente. Segundo, o candidato ou candidata precisa ter uma reputação de probidade, em primeiro lugar, alguém que tem experiência comprovada e que tenha demonstrado ter capacidade para dirigir instituições daquele tipo. E seleção feita por uma empresa de seleção de executivos de reputação internacional. Um headhunter, mas com reputação concreta, etc. No primeiro momento, todos se assustaram com aquilo. Isso não vai ser aprovado, não vai funcionar, porque vai haver uma grande revolta dos partidos. Como é que o senhor fez? Como é que o senhor conseguiu? Porque foi aprovado. Eu digo muito simples, expliquei a todos o seguinte, não há nada contra pessoas que são de uma determinada afiliação ou de outra afiliação. Agora, precisa ser competente, precisa ter claramente um passado que justifica isso. Portanto, esta é uma linha de ação. Tem que se firmar pelo exemplo e mostrar que, como você disse, não são todos iguais. Porque, como você colocou, coloca tudo no mesmo saco, isso tem um risco danado. Deixa de separar. E, portanto, as conclusões, às vezes, são muito perigosas, porque aí vale qualquer coisa, vale, inclusive, exemplos, como você mencionou. Isso. Candidato, um dos preços caros que eu pago, mas pago com gosto, é dizer que o presidente Michel Temer entra para a história, talvez vai entrar como o presidente mais injustiçado até que se faça justiça. Não é? Eu acho que tem um trabalho bastante respeitável quem pegou um país com inflação de 10% e deixa abaixo de 3%, pegou com uma Selic de 14,25% e está em 6,5%, que fez a lei de responsabilidade das estatais, que retomou a exploração do pré-sal, que reestruturou o setor elétrico, né, para lembrar algumas coisas, que tinha sido destruído pela maior especialista que havia em energia no globo terrestre, tanto é que ela chegou até a encaixotar o vento ou algo assim. Não é? O presidente tem isso, não obstante, enfrentou, digo eu, 2 tentativas de golpe, porque eu li as denúncias, é só uma diferencial que eu tenho em relação a certa imprensa, eu vou ler. Não existe lá aquilo que diziam existir. E isso ajudou a jogar a política no descrédito, isso fez com que
o presidente tenha uma rejeição hoje de 80%. O senhor disse, serei candidato da minha história. O senhor acabou de fazer aqui uma síntese da sua história e é uma história bastante meritória. Entre outras coisas, é um político que enriqueceu trabalhando na iniciativa privada, o que é raro, né? Eles costumam enriquecer no poder público mesmo. O senhor não vai defender o legado do presidente Temer? Defender o legado do presidente Temer é um peso, afinal de contas, ou o senhor não tem nenhum problema em dizer este governo fez coisas meritórias, porque, afinal, a campanha tem um lado pedagógico também, tem um lado didático, mais do que pedagógico, porque aí tem um lado didático, não é? Bem, o que eu faço, e fiz um pouco disso hoje, é exatamente mostrar tudo o que foi feito. Eu contei aqui a história do teto de gastos, que foi fundamental, né? Mas também a mesma coisa da reforma trabalhista, da reforma do setor elétrico, e eu tenho falado isso em eventos como esse durante o período, não só que eu estava na Fazenda, como depois, e depois agora na candidatura. Eu não tenho dúvida que nós devemos fazer prevalecer a verdade. E a verdade é, independentemente de questões de ordem pessoal, etc., isso aí é uma questão da pessoa se defender e eventuais acusações, etc. Cada um é competente, contrata advogados competentes e vai se defender. Agora, o importante é que, primeiro, nós temos que olhar os resultados. E os resultados são esses que você mostrou. São concretos, são positivos. E são o caminho de uma grande reconstrução do país. Mostrou a questão do setor elétrico, que de fato estava destruído, não é? E que agora, dentro do processo chamado de privatização da Eletrobras, mas é muito mais do que isso, é toda a reformulação do setor elétrico brasileiro, que eu participei diretamente, é um exemplo concreto disso. Uma das causas, por exemplo, da queda, que eu acho que é estrutural, da inflação no Brasil, tem uma boa política monetária competente, feita pelo Banco Central, tudo isso, mas tem uma coisa, a reforma trabalhista e o teto de gastos já são fundamentais nisso, porque quebram, no caso do teto, diminui o risco pelo controle do aumento de despesas, e no caso da reforma trabalhista, diminui uma boa parte da inércia da inflação que vinha através do sistema de renegociação salarial. Não vou me estender muito, porque nós temos aí a questão do tempo, mas a ideia é assim, a minha ideia é dizer a verdade, a minha ideia é mostrar tudo aquilo que foi realizado em termos concretos, e os resultados aí estão, quer dizer, nós estamos crescendo menos 3,5% ao ano, crescemos um pouco mais de 1 em 2017 e, mais importante, entramos no ano de 18 crescendo acima de 2% no ritmo e caminhando para 3%. Voltou a cair um pouco esse ano, em função exatamente da preocupação de todos, investidores, consumidores, empresários, com as propostas de alguns candidatos, que podem levar não só ao passado, como podem levar a uma grande incerteza e uma imprevisibilidade que fez com que as expectativas voltassem a cair. Mas eu tenho certeza que nós vamos ganhar a eleição e tenho certeza que aí sim a confiança vai voltar, e vai voltar com força, com previsibilidade, com a continuação de tudo isso que você descreveu. Eu acredito que nós podemos, inclusive, aumentar o potencial de crescimento do país e chegar e voltar a crescer a 4% ao ano, como foi durante o período em que eu estive no Banco Central daqueles 8 anos. Eu até quis que você fosse ministro da Dilma, mas ela não quis. Era um pouco teimosa a mulher. Nós não concordávamos. Eu estou fazendo um mix aqui de perguntas que chegam da plateia com um pouco de pimenta que vem por minha conta, é de graça. Tá? Candidato, eu encontro liberais como sou, né? Liberal, de direita, feminista, anti-armamentista, antifascista, anti-estatista e que só aceita o poder pelas urnas. É isso que é ser um liberal de direita? Eu encontro liberais de direita que estão divididos. Estão padecendo, estão danados, estão sofrendo muito. Não sabe se votam no senhor ou se votam no Geraldo Alckmin. Por que falou hoje aqui?
porque não veem muita diferença e não entendem porque vocês estão separados, né? Eu entendo que houve ali o problema do PSDB com o governo Temer e por isso vocês se separaram, foi uma questão partidária do PSDB, né? O PSDB teve um comportamento ali durante as denúncias que não agradou o presidente Temer. Em que a sua candidatura é diferente da candidatura do Geraldo Alckmin? E eu vou fazer essa pergunta para ele, não posso fazer aqui, mas eu depois farei, né? Para ficar igual. Por que é que Henrique Meirelles não é Geraldo Alckmin? Por que Geraldo Alckmin não é Henrique Meirelles? O senhor não precisa falar sobre ele, o senhor não precisa falar mal dele, mas então eu quero dizer, onde é que está a diferença, para que as pessoas entendam? Não vou falar mal, fique tranquilo, Reinaldo. Eu teria uma grande satisfação. Eu não estou censurando, se o senhor quiser, o senhor fale mal, por favor, que ajuda muito aqui a audiência, inclusive, mas eu só estou dizendo que eu não estou induzindo a tanto, né? Não, eu estou te dando simplesmente uma informação. O que eu quero dizer é o seguinte, eu teria grande prazer em formar uma chapa com o ex-governador, né? Ele seria, com o devido respeito ao meu vice, que é extraordinário, o Zé Manuel Rigoto, ele seria um excelente candidato a vice-presidente também, não tem dúvida. Agora, parece que não é a opção do PSDB e dele. Muito bem. Em dito isso, as pesquisas qualitativas que eu tenho e que eu mandei fazer extensivamente quando eu era ministro da Fazenda, para decidir se eu sairia do Ministério da Fazenda para ser candidato ou não, mostraram claramente que o meu potencial de crescimento é muito elevado. No momento em que o eleitor conhece a minha história e conhece não só a minha trajetória no setor privado, mas no setor público, tudo aquilo que eu fiz no Banco Central, no governo Lula, isso é importante, e depois no governo Temer, também importante, esta questão, e o efeito naquele período onde as pessoas olham, espera aí, mas então foi esse aí o responsável, porque não foi daquela época eu viajei, daquela época eu melhorei, eu comprei a geladeira, eu comprei a televisão, etc. Em resumo, ele entrou na classe média e depois voltou durante o governo da Dilma. Então, o que aconteceu? No momento em que tem essas informações, a intenção de voto sobe fortemente. E a conclusão que eu cheguei ainda no Ministério da Fazenda é que as minhas chances de vitória seriam maiores, desde que eu tivesse o apoio de um partido que me desse tempo na televisão e etc., tivesse base nacional para levar essa informação e dar um apoio. E aí tem um fato da maior importância, muitos me diziam, porque são vários desafios. No começo as pessoas me diziam, não, mas o MDB não vai ter um candidato próprio, não vai ser possível isso, porque é um partido complicado, porque é um partido difícil. Eu dizia, não é. É um partido que não tem dono, isso é bom. É um partido que tem diretórios regionais muito fortes. Eu viajei o Brasil inteiro, eu passei já em 18 estados e vou continuar viajando. Conversei com membros do MDB no país inteiro e tive a maior vitória de muitas das últimas convenções, talvez a maior vitória da história na convenção do partido, que foi 85% dos votos. É muita maioria para um partido como o MDB, de diversidade e base nacional como esse. Portanto, com tudo isso, o programa que nós colocamos, o programa que hoje nós temos, mostra que a minha possibilidade, de fato, de vencer as eleições é muito elevada. E eu concluí que, uma vez levado isso em conta, uma vez levada todas as informações, seriam maiores possibilidades de vitória, antes de mais nada. E é necessário, e você coloca com muita clareza isso, é necessário nós evitarmos os extremos, porque nós não podemos ou entrar para um lado, que é o lado onde não se sabe o que vai acontecer, mas cujo histórico é ruim, é um outro lado onde se sabe o que vai acontecer. É uma volta ao período anterior, que levou à maior recessão da história do Brasil. Candidato, o senhor acha que parte dos problemas brasileiros se deve à indolência do índio e à malandragem do negro? Não, não é isso, não. Reinaldo, eu acho que grande parte dos problemas que nós temos no Brasil
são resultados de más decisões, não só de política econômica, mas também más decisões de governo. Só branco governou o Brasil até agora, né? Oi? E só branco governou o Brasil até agora. Não, nós temos aí, se você olhar a trajetória de crescimento do Brasil como exemplo, você vai ver isso. Nós tivemos período de crescimento, crise, período de crescimento, crise, e sempre com uma razão nas últimas décadas. Crise fiscal. Este é que tem sido o grande problema. Então, vamos tratar um pouquinho disso. O candidato Ciro Gomes esteve aqui agora há pouco, e ele trabalha com o número, que é verdadeiro, a questão que a gente faz com esse número, né? Uma coisa é conhecer a realidade, outra coisa é ver o que faz com ela. As despesas financeiras, de fato, se a gente considerar juro e rolagem da dívida, juro que, na prática, está aqui o André Esteves, que é banqueiro, a gente não paga, né, André? Porque, na verdade, não paga. Mas, de qualquer modo, corresponde a 52% do orçamento. Isto é um problema que tem uma solução, isto não é um problema, magnificar isso é pura ideologia. Como é que se lida com essa questão? Para esse público em particular, que entende desse assunto, e milhões de pessoas que nos ouvem também, se não entender, procura na internet rápido, que você vai entender tudo. Bom, a primeira coisa é não fazer o que alguns candidatos estão fazendo, que vai dizer que não vai pagar a dívida. No momento em que você diz que não vai pagar a dívida, a taxa de juros e o risco sobe imediatamente. Então, o grande problema do Brasil não é o nível da dívida. Se você comparar com países amadurecidos, que têm níveis de dívida em relação ao produto muito maiores que o Brasil. O nosso problema é o risco, é a pouca previsibilidade. No momento em que você dá previsibilidade, o juro cai muito. Haja vista as taxas que o Tesouro pagava 2 anos atrás e as taxas que o Tesouro paga hoje. Então, essa despesa caiu muito. E no momento em que tiver previsibilidade real, no momento em que ganharmos a eleição para presidente da República e todos os compradores de título da dívida brasileira tiverem confiança de que não só a dívida será honrada, mas que essa dívida vai parar de crescer com a aprovação da reforma da Previdência, etc. E nós vamos, aí sim, ter uma queda permanente do juro real e, em consequência, isso passa a ser totalmente manejável. Com o controle das despesas, com o teto de gastos, nós vamos ter, no devido tempo, a queda da dívida e a resolução definitiva desse problema. Muito bem. Candidato, encerrou esta parte, né, do evento. Eu encerro aqui a minha luxuosa participação, agradecendo a atenção de todos vocês e o convite. E agora o senhor tem mais 10 minutos para mandar sua mensagem e continuar a falar aos presentes e a milhões de pessoas que nos acompanham pela internet. Boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado. Eu apresentei na convenção do partido, na quinta-feira, uma proposta, que foi exatamente o Pacto da Confiança. Um pacto da confiança entre nós brasileiros. Por quê? Porque todo o processo que você descreveu e que nós vivemos no Brasil levou exatamente a uma queda da confiança. Em todos os níveis. E que tem reflexos concretos. Nós falamos aqui de um deles, taxa de juros, risco, resultado da desconfiança. Eu vou contar uma história para vocês, quando eu era presidente do Banco Central, ao redor aí 2004, no início do mandato, aí, começo de 2005. Naquela época, nós estávamos ainda com uma taxa de juros real muito elevada no Brasil. Uma jornalista importante foi me visitar e ela me disse, mas no Brasil existe um problema seríssimo. Eu digo, qual é? Nós pagamos a taxa de juros mais alta do mundo e isto é o melhor negócio do mundo. O melhor negócio do mundo, então, é aplicar em título do governo brasileiro. É o melhor negócio do mundo. Eu falei, olha, então eu vou fazer o seguinte. Naquela época, o Tesouro ainda emitia títulos com prazo relativamente curto. 2 anos, 3 anos, etc. Eu falei, eu vou fazer uma coisa, eu vou procurar aqui o então secretário do Tesouro, né, e vou apresentar a ele uma proposta, era o Joaquim, eu vou apresentar uma proposta e ao então ministro da Fazenda, nós vamos fazer uma emissão especial de título do governo brasileiro, taxa fixa,
por 15 anos e com a mesma taxa paga hoje pelo governo brasileiro dos títulos denominados em reais no mercado internacional. Porque no mercado internacional já tinha título com essa duração, que eram 10 anos. Mas não, eu vou pedir uma emissão especial no Brasil, porque só não tinha, porque não tinha comprador. Ninguém queria aplicar nesse prazo. Mas eu vou dizer, eu vou pedir uma emissão especial para você. Então, a minha proposta é o seguinte: você acha que é o melhor negócio do mundo? Sim. Então, minha proposta, você vende todo o seu patrimônio disponível, a não ser a casa que você mora, etc., e compra títulos do governo brasileiro, que é o melhor negócio do mundo, segundo a sua definição, certo? E eu já vou, então, ligar aqui para ver se eu negocio a emissão desse título só para você. Ela falou, não vou fazer isso de jeito nenhum, que eu não sou louca. Eu falei, mas espera aí, você não é louca para fazer o melhor negócio do mundo? Tá certo? Então, você está definindo por que a taxa de juros do Brasil é elevada. Tá certo? Você acabou de dizer. Porque você exigiria uma taxa absolutamente extravagante, maior do que a paga pelo mercado internacional, para aplicar no Brasil, né, por 10 anos. Então, a primeira coisa que eu proponho é esse pacto de confiança. Não só em relação à política econômica, mas em todos os setores. Por exemplo, educação. Nós sabemos que no Brasil aumentou, sim, a escolaridade. Isto é, aumentou o número de crianças na escola nos últimos anos e aumentou também o número de anos que cada criança fica na escola. Isso aumentou. Só que tem um problema. A qualidade caiu. O desempenho dos estudantes brasileiros em todos os testes internacionais tem caído, o que é dramático. Isso envolve produtividade, capacidade do país produzir mais e melhor. Este é o problema. Então, qual é a conclusão disso? Nós precisamos de investir em educação. Sim, mas tem algo muito mais importante do que isso. Chama-se meritocracia. Quer dizer, eu estudei profundamente na Coreia do Sul, por exemplo, qual foi o grande salto da Coreia do Sul, qual foi a razão principal? Educação. E fui examinar, conversar com as escolas. A grande diferença que eu vi, exatamente o seguinte: lá, primeiro o professor é respeitado, tudo bem, mas além disso tem uma característica: o professor segue, sobe na carreira, baseado no desempenho dos estudantes. Segundo, a cobrança em cima da meninada, não só dos professores, era dura. Isto é, tem que estudar. Não é um direito do estudante passar de ano. Não, é um direito do estudante. Aí criou-se essa ideologia do Brasil. É um populismo aplicado à educação. Então, o que ocorre? O direito do estudante não é passar de ano, o direito do estudante é aprender. Ele tem direito de aprender. Aí sim. Então, a partir desse momento, nós temos que ter um pacto de confiança para que nós vamos investir, sim, mais na educação, mas vamos ter confiança de que os professores vão cobrar dos estudantes, as famílias vão ter segurança de que as crianças vão aprender. Então, educação de qualidade e desempenho, isso é que é o fundamental. Por quê? Porque essas crianças merecem ter uma vida melhor do que os seus pais. E os filhos dos filhos, uma vida melhor do que os seus pais. Isto é o básico que um país tem que proporcionar às futuras gerações. Questão da saúde. Existem soluções de tecnologia hoje que permitem avanços enormes no atendimento da saúde pública. Por exemplo, integração de sistemas de postos de saúde, pequenas cidades do interior, com grandes hospitais de São Paulo. Você pode, inclusive, ter um cartão dado à criança quando nasce, em que você leva esse cartão a vida inteira, em que todo o seu histórico médico vai sendo colocado eletronicamente num arquivo central e, na medida em que você vai ao médico, em qualquer idade, você vai ter o seu histórico, o tratamento que foi feito e, mais do que isso, o diagnóstico pode ser ajudado por esta central de informações, que vai comparar com tudo aquilo que tem de melhor no mundo, e isso não é tão caro quanto parece, é possível, basta competência e eficiência. E, a partir daí, a sugestão de diagnóstico é apresentada ao médico, a responsabilidade final é do médico, ele é que vai dizer. Agora,
Ele tem um acesso à informação que hoje apenas um médico muito bem experimentado, treinado, especializado pode ter. Então, isto é um avanço absolutamente crítico e fundamental. Segurança. Um dia desses, eu fui num evento no Brás, em São Paulo, num domingo de manhã. Estou andando naquela rua comercial do Brás de manhã, rua deserta. Todo mundo em casa, etc., rua comercial, lojas todas fechadas. Tinha uma moça andando na rua, sozinha. Ela estava andando na rua assustada, olhando para trás. Bom, o que era isso? Ela estava com medo. Estava com medo de ser assaltada. Estava com medo de sofrer uma violência. Né? Não tinha ninguém na rua, estava andando sozinha, mas era possível, sim. Então ela tinha que ficar esperta. Como é que nós vamos resolver esse problema? De novo, é o que eu chamo de pacto de confiança. Mas na confiança de quê? Não, o país vai crescer. O país crescendo, nós vamos ter um aumento da arrecadação dos municípios e dos estados. Com isso, é possível, com a orientação do governo federal, com um sistema de informações unificado do governo federal, nós vamos ter condições de permitir, primeiro, que as polícias sejam bem informadas. E aí funciona a coisa dos dois lados, né? Serão boas informações sobre todas as facções e todo o crime, mas também boas informações sobre as polícias. Depois, comprar equipamento. Coisa mais dramática do que aqueles veículos sucateados e tudo velho, empilhado em depósitos no Rio de Janeiro e a segurança da cidade em crise. Então, o Estado crescendo. Isso foi resultado da crise fiscal do Rio de Janeiro. Então, no momento em que o Estado cresce, o Estado tem arrecadação, o Estado tem informações, investindo, comprando arma, comprando equipamento. Existem estados brasileiros que há mais de 10 anos não fazem um concurso para contratar policial, não tem efetivo. Trabalha com efetivo que é, em alguns estados, 20%, 30% do efetivo que é necessário e do que tinha há alguns anos atrás. Então, as polícias têm que se equipar. E policiamento de fronteiras e tratado com os países vizinhos. Temos aqui um conhecedor do assunto na casa, né? Ministro Jobim. Então, nós temos que se fazer, já foram feitos, entre outros países, tratados onde se preveniu e se bloqueou o tráfego, seja de armamento, seja de drogas, etc. Em resumo, é possível fazer um pacto de confiança no Brasil, que nós vamos trabalhar juntos, mas vamos trabalhar com 4 coisas que os brasileiros esperam, segundo as pesquisas que estão feitas hoje, temos feito de um presidente. Competência, experiência, honestidade e seriedade. Oferecendo isso, eu acho que nós vamos resgatar a confiança, porque o povo brasileiro trabalha, não é indolente, não. Vamos em frente, desde que seja dada a oportunidade de emprego a ele. Obrigado. Senhoras e senhores, encerramos.